Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Wagner Lisboa. Este é um projeto que Deus colocou no nosso coração, que é a Biblioteca de Esboços. E pode ter certeza, não é qualquer esboço que você vai encontrar aqui. Não são esboços rasos, não são simples. São esboços mesmo, para a glória de Deus, são esboços aprofundados, expositivos. Alguns esboços aqui eu demorei algum tempo mesmo, gastei tempo para prepará-los. E vou compartilhar com vocês agora aqui um sermão que você vai gostar muito, para você ter noção do que você vai encontrar aqui dentro da Biblioteca de Esboço. O tema que eu coloquei aqui nesse esboço, como vocês podem ver, é Missões na Sinagoga. Gente, esse sermão eu ministrei em um grande evento no Brasil e esse sermão abençoou muitas pessoas. E eu decidi colocar ele aqui para vocês. Vou compartilhar com vocês agora, que é sobre missões na sinagoga. Usei texto como base, Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, né? Eu coloquei como base poucos versículos, né? Mas isso pega todo o contexto, toda a história, tudo detalhado, por isso ele acaba sendo um esboço expositivo e detalhado, tá? Temos aqui uma rápida introdução, não vou ler a introdução para vocês, porque não vou gastar muito tempo, quero ser bem breve aqui para você conseguir assistir esse vídeo todo. Uma rápida introdução aqui sobre todas as vezes que Jesus entrava na sinagoga. A gente tem que ter atenção à narrativa bíblica sobre esse acontecimento. Você pode observar que toda vez que Jesus ia em uma sinagoga, a Bíblia sempre fala que o dia era sábado, tá? Todas as vezes que você ler na Bíblia Jesus indo em uma sinagoga, a Bíblia diz que o dia era sábado. Por que a Bíblia revela que o dia era sábado? E quando Jesus vai no templo de Deus, né? A expressão templo é templo de Deus, está em Mateus 21:12. A Bíblia não fala qual era o dia que Jesus ia no templo, ou seja, não diz que era sábado, mas só na sinagoga. Então, já tem um grande segredo aqui nesse esboço sobre por que Jesus indo na sinagoga, a Bíblia diz que era sábado, mas no templo não fala o dia, mas fala que o templo era de Deus. Aqui já revela que a sinagoga representa uma igreja comandada pelos homens e tinha regras e só tinha culto no sábado. Claro que na época isso era algo judaico, mas acabou se tornando, com o tempo, a sinagoga acabou se corrompendo. Quem conhece a história sabe. E a sinagoga deixou de ter uma seriedade espiritual nos encontros que aconteciam na sinagoga, tá? E o templo representa exatamente uma igreja que é de Deus, porque Jesus não tem o dia certo para ele vai o dia que ele quiser, né? Ele não tem que ir só no sábado, ele vai o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, porque o templo é de Deus, ou seja, representa uma igreja organizada espiritualmente por Deus. Então tem essa diferença aqui na introdução desse sermão. Tópico 1, a sinagoga e o seu significado na atualidade. Como já disse aqui introduzindo, as sinagogas eram como congregações que deram origem no Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava distante de Jerusalém e por não poder ir ao templo, não conseguiu ir ao templo como de costume, os judeus eles não queriam estar longe do templo, da adoração, surgiram as sinagogas ligadas ao templo, onde o povo conseguia ir ao culto para ouvir a leitura da lei e ali meditavam sobre a lei de Deus, tá? No início foi baseado em seriedade, tá? A sinagoga era algo sério, isso no Antigo Testamento, mas com o tempo a história diz que as sinagogas começaram a se corromper. Não as sinagogas em si, mas a liderança da sinagoga começou a se corromper, né? Tipo, questão financeira, questão de recursos que levavam para a sinagoga. O que aconteceu? Eles começaram a desviar aquilo que era para levar para o templo, né? Tanto que em Malaquias, né, Malaquias 3, há ali uma advertência aos líderes antigos, né, aos líderes sacerdotes da época que estavam desviando o que era da casa do tesouro, estavam roubando a casa de Deus. Isso aqui se inclui também a questão da corrupção da sinagoga. No ponto B aqui, no subtópico do tópico 1, as sinagogas passaram a ser como igrejas dos homens, comandada pelos homens, tá? Já não eram mais regras divinas, mas sim regras dos homens, religiosidade começou a acontecer na sinagoga. E haviam várias regras de culto na sinagoga que não tinha nada a ver com regras de Deus para que as pessoas pudessem cultuar, tá? Podemos aqui ver no ponto C desse esboço, podemos ver uma leve semelhança com certas igrejas da atualidade que já perderam o comando do Espírito de Deus, né? Que antes eram comandadas pelo Espírito Santo, mas hoje estão comandadas pelos homens. As regras não são bíblicas, mas as regras são dos homens, tá? Manipulando a fé das pessoas, tirando o foco principal
da adoração a Deus, enfim. A sinagoga hoje pode representar, podemos fazer sim uma aplicação das sinagogas hoje. Existem igrejas que são praticamente sinagogas, né? Não são mais templos de Deus. A gente vai para o ponto 2, as regras da sinagoga. A gente vai aprender agora no tópico 2 sobre as regras. Segundo a história judaica, havia muitas regras para poder participar de um culto, principalmente quando o caso era como desse homem, né? A história desse homem da mão mirrada, que é representada aqui em Marcos capítulo 3. Como disse, eu coloquei poucos versículos, mas vamos pegar todo o contexto aqui. Quem quiser ler o texto todo pode ler, que é bom, tá? Só coloquei aqui resumidamente para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. No segundo tópico, então, a gente entende que no caso desse homem da mão mirrada, ele até poderia entrar no culto, presta atenção nisso, poderia entrar, mas ele tinha que ficar na fila esperando um convite do chefe da sinagoga para entrar no culto. E por ele ter a mão leprosa, né, essa mão mirrada foi uma lepra que pegou na mão deste homem, parou no pulso, né, não foi para o braço e ficou com a mão mirrada. A lepra ficou só na mão. Por ele ter esse defeito na mão, ele tinha que ficar na fila esperando para participar do culto, né, só poderia entrar a convite. E quem sabe passou ali dias ou horas, né, ou tentava várias vezes, não conseguia. E exatamente nesse dia ele foi convidado a entrar no culto na sinagoga. E quem é que estava lá na sinagoga? Jesus. Exatamente esse dia que esse homem vai entrar, ele esperou por essa oportunidade, e o dia que ele vai entrar no culto, Jesus estava no culto e Jesus vai ter oportunidade de falar. E a gente já vai falar sobre isso. Dentro dessa sinagoga, além de ter essa regra como ter que esperar na fila para receber o convite, senão não podia entrar por causa dos defeitos, né? E a gente pode fazer uma aplicação aqui. Na igreja de Deus, os defeituosos, pessoas defeituosas são bem-vindas. Mas nas igrejas dos homens, né? Igreja que é comandada por homens, os defeituosos não são bem-vindos, né? Há regras para os defeituosos, né? Você pode fazer essa aplicação muito profunda. E além deste homem ter que esperar na fila, quando ele entrava na sinagoga, a regra era a seguinte, ou as regras eram as seguintes. Ele tinha que ficar num lugar que se chamava canto. O lugar de fato se chamava canto, que fala um lugar assim, lugar de desprezo, lugar de rejeitados. Ele não podia levantar, preste atenção, anote aí, ele não podia levantar, ele não podia falar, ele não podia andar. E ele não podia subir os degraus para ir ao meio. O meio é como se fosse hoje o púlpito da igreja, é de fato como se fosse um palco ali, um altar. O meio era lugar só de pessoas convidadas e pessoas de honra. Jesus era um rabi da época, era um mestre da época. Ele era reconhecido principalmente pela multidão. Quando ele pregou ali a mensagem das bem-aventuranças, no Monte das Bem-aventuranças, ele foi reconhecido como mestre e rabi pela multidão. A multidão começou a falar entre eles, olha, ele não prega, ele não ensina como os fariseus e escribas, mas ele prega como alguém que tem autoridade. Os fariseus, os escribas da época, não quiseram reconhecer Jesus como rabi, como mestre, como alguém que ensinava sobre Deus, sobre a palavra, sobre a lei. Mas a multidão o reconheceu. Ou seja, talvez no seu ministério você não é reconhecido pelos homens, mas com certeza Deus vai levantar pessoas que vão te reconhecer e essas pessoas vão ser obrigadas a reconhecer que Deus está na sua vida. Aí você vai aplicando, ok? Vai aplicando o esboço. E este homem não podia ir para o meio, que era o lugar das pessoas convidadas de honra, para estar ali, ter a oportunidade de falar como Jesus teve. Como Jesus era um rabi, ele foi convidado a estar no meio, mesmo que os fariseus e os escribas não queriam, né, não se agradavam com a presença de Jesus, mas eles eram obrigados a trazer Jesus para o meio, para aquele lugar de destaque que tinha dentro da sinagoga e dar oportunidade, ou seja, Jesus reconhecido como autoridade pela multidão, os fariseus e escribas, mesmo não gostando de Jesus, tinham que dar oportunidade para Jesus, porque Jesus era uma autoridade reconhecida pela multidão. Tá entendendo? Quem tem a autoridade de Deus não precisa se preocupar com oportunidade, porque até quem não gosta de você, se a autoridade de Deus está na sua vida, até quem não gosta de você vai ser obrigado a te dar oportunidade. E você vai falar de Deus, porque a autoridade é que abre portas, tá? Não precisa brigar por causa da oportunidade, é a autoridade que abre oportunidade, que abre portas para o nosso ministério, tá certo? Então, Jesus estava no meio e aquele homem, isso tudo no tópico 2, tudo conteúdo do tópico 2. Aquele homem não podia levantar, não podia andar, não podia se levantar, não podia andar, não podia subir os degraus para chegar no meio, muito menos chegar no meio. Isso era proibido, porque ele tinha defeito, né?
E ele usou ali as suas vestes para entrar na sinagoga, com certeza. Ele escondeu a mão ali, que ele ficou com vergonha do seu defeito, porque não podia se movimentar muito ali dentro por causa do seu defeito. Tá? Ele ficou quietinho ali no canto. E aí, vamos para o tópico 3 agora, tá? Vamos para o tópico 3. Jesus agora está dentro da sinagoga e ele recebe a oportunidade. Marcos capítulo 3, versículo 2. Quando Jesus recebe a oportunidade, eu vou resumir aqui, tem vários tópicos, subtópicos, né, por ser um sermão expositivo. Por Jesus receber a oportunidade agora, é interessante que Jesus, com tanta sabedoria, tanta inteligência, né, quem é que não queria ouvir Jesus naquela época pregando, gente? Era algo sobrenatural. A inteligência e a sabedoria de Jesus era sobrenatural. Então, em vez de Jesus se apresentar quem era, né, mostrar sabedoria, mostrar conhecimento, gente, olha, a primeira coisa que Jesus vai fazer é olhar para o canto. Isso é muito profundo, né? Essa mensagem é muito profunda. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para o canto. Por quê? Porque ele vai olhar o defeituoso que está ali no canto e vai questionar quem é aquele rapaz que está no canto. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz em um culto não é se apresentar, não é mostrar o seu conhecimento, não é mostrar a sua sabedoria, mas é questionar e querer saber. Ele quer saber, melhor dizendo, quem é que está no canto aqui. Porque eu cheguei aqui para tirar você do canto. É a aplicação que você pode fazer. Eu entrei aqui nesse lugar para tirar você que está nesse canto por causa dos seus defeitos. Os homens te colocaram no canto, os homens te desprezaram. Você não é bem-vindo por causa dos seus defeitos e eu vou te tirar desse canto hoje. É o que Jesus faz dentro da sinagoga. Tópico 4. Jesus quebra as regras da sinagoga para promover o homem da mão mirrada. Olha, Jesus não vai quebrar as leis de Deus aqui, né? Muita gente fala que Jesus quebrou o sábado. Tanto que deram a oportunidade para Jesus, sendo obrigados, porque Jesus tinha autoridade, mas queriam testar Jesus para ver se Jesus errava. Queriam ver se Jesus queria quebrar alguma regra, no caso ali da sinagoga, ou se Jesus errava em alguma coisa. Ou seja, era um dia de sábado, como a gente falou no início do sermão, era um dia de sábado, e no sábado, na cabeça dos líderes fariseus e escribas, Jesus não poderia fazer nada além de falar alguma coisa ali, não podia curar ninguém, tá? Então, por isso que vão dar oportunidade para Jesus, primeiro porque eram obrigados, porque Jesus era autoridade, também porque Jesus, eles queriam, melhor dizendo, eles queriam ver Jesus errando. E aí quando Jesus olha para o canto, Jesus não vai quebrar as regras de Deus, ele não vai quebrar o sábado. Porque quando a gente volta em Gênesis, agora é a chave da mensagem. Quando você volta em Gênesis, entende o dia. Inclusive eu tenho um sermão aqui também, tem dentro da biblioteca um sermão só sobre isso, sobre o sábado, né? Que é o 7º dia que Deus criou. E a Bíblia diz que Deus terminou no 7º dia tudo que tinha feito. E a Bíblia diz que tudo era muito bom, né? Ou seja, no 7º dia Deus descansou da sua obra que tinha feito, ele concluiu no sábado, né? Com todo respeito aos adventistas, ele trabalhou também no sábado, e ele concluiu no sábado a sua obra, e ele disse que tudo era muito bom, porque tudo estava perfeito. Então, essa questão de Deus descansar, o descanso de Deus no 7º dia não é descanso físico, porque Deus não se cansa, né? Tá lá em Isaías. Não sabeis vós que o Criador dos confins da terra não se cansa e nem se fadiga? Não é cansaço físico. Jesus não estava cansado, ou melhor, Deus não estava cansado de criar todas as coisas. O descanso de Deus em Gênesis é o dia que Deus não precisou mais mudar a realidade das coisas, porque tudo estava muito bom, tudo estava perfeito. Qual é a verdadeira regra de Deus para o sábado, para o dia da perfeição? Que inclusive o sábado era para ser eterno, que é o dia da perfeição. Mas o pecado do homem quebrou o sábado, né? O pecado do homem fez com que o sábado fosse quebrado e os dias voltaram a ser normais, a ter dia e noite e assim por diante, até voltarmos ao dia que vamos entrar novamente no sábado eterno de Deus, que é o dia da perfeição, onde será a eternidade, onde tudo será perfeito, onde não haverá dor, né? Onde não haverá choro, não haverá sofrimento, ou seja, nós voltaremos a esse sábado eterno de Deus, tá? Isso tudo é baseado na Bíblia, esse sermão. Então, qual é a verdadeira regra do sábado de Deus? É o dia da perfeição, é o dia que tudo fica muito bom. Isso é a verdadeira regra de Deus para o sábado, para o dia eterno, né? Ou o dia da perfeição, 7º dia, número 7, número da perfeição. Agora, vocês entendem que Jesus não vai quebrar o sábado aqui. Porque aquele homem, eu pergunto para você, aquele homem que está no canto com a mão mirrada, está muito bom? Ele está vivendo um período de perfeição? Não está. Então, quem é que está quebrando a regra do sábado aqui? Não é Jesus, são os homens. É o homem que está com a mão mirrada que está fora da regra do sábado.
Conseguem compreender? Olha isso que profundo. Então Jesus não vai quebrar o sábado, ele vai quebrar as regras da sinagoga. Ele olha para o homem e diz, levanta-te. Ou seja, a primeira regra ele vai quebrar da sinagoga, porque aquele homem não podia levantar. E ele está fazendo o homem quebrar a primeira regra. Ele diz, ande, está quebrando outra regra da sinagoga. E ele diz, suba os degraus, está quebrando outra regra da sinagoga. Vem para o meio, está lá no texto. Levanta-te e vem para o meio. Né? Vem para o lugar que você não pode. Aqui dentro você não pode, mas eu estou mandando você vir. E quando o homem quebra todas as regras da sinagoga e não quebra o sábado, porque Jesus vai trazer a verdadeira realidade do sábado, ele está trazendo o homem para o meio. O meio aqui representa o dia da perfeição, representa o muito bom de Deus. Né? Onde é que a cruz de Jesus estava? No meio. Tá? Onde é que a árvore da vida estava? Ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Ou seja, quando a Bíblia fala do meio, Jesus diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Tá? O meio aqui fala de muito bom, fala do lugar da perfeição, ou seja, o lugar da perfeição de Deus, representa o sábado de Deus, o meio. Aí, então Jesus está dizendo, vem para o meio. Vem para o verdadeiro sábado eterno do meu Pai. Vem para o muito bom, vem para a perfeição. Tá entendendo? Ou seja, Deus vai tirar você deste canto que você está vivendo e vai trazer você para o muito bom, vai trazer você para o meio, vai trazer você para a perfeição de Deus. Ou seja, Jesus não está quebrando o sábado, Jesus está quebrando as regras da sinagoga para trazer aquele homem para o sábado de Deus. E quando Jesus diz, estende a mão, ele está com a mão escondida, com certeza ele fica com vergonha de mostrar a mão, porque ele está proibido de estar ali e Jesus está mandando ele mostrar a mão. E a revelação que eu passo para vocês é, quando ele mostra a mão, ele até ele se assusta, porque com certeza aquela mão já estava curada. Enquanto ele estava se levantando, andando, subindo os degraus, indo para o meio, Deus já estava fazendo um milagre acontecer na sua mão. Ou seja, a mão já estava ficando perfeita enquanto ele andava. Ou seja, enquanto você caminha para o meio, enquanto você caminha para o propósito que Deus tem para a sua vida, enquanto você caminha para o lugar que Deus te chamou, aquilo que está imperfeito, escondido, Deus está fazendo a obra e você nem está vendo. Bom, eu vou parando por aqui, que tem muito detalhe nesse sermão aqui. Se você quiser mais, você vai ter que... gente, o preço é simbólico mesmo, é só o preço para você usar a plataforma. Não estou cobrando pela palavra de Deus aqui, não é nada disso, não entenda mal. Isso é o custo do trabalho que a gente tem aqui, é o custo da plataforma. Você vai ter acesso vitalício, tá? Tem esse sermão e outros mais que são aprofundados, expositivos, são sermões meus, tá? Eu não peguei da internet, são meus, tá? São meus, que eu fiz com muito carinho, dedicação para abençoar a sua vida. Já preguei esse sermão e há uma unção nesse sermão aqui, tem aqui uma conclusão, tá aqui completo para você, gente. Missões na sinagoga. Ou você pode pegar e alterar para o tema que você também, para o tema que você quiser, tá? Você pode pegar aqui todos os esboços que você vai aprender aqui dentro. Lembrando que tem também aulas em vídeo, os esboços são em PDF para você baixar, para você imprimir, tá? E dentro da biblioteca, gente, você vai ter oportunidade de comprar também o livro dos esboços. E nós não vendemos o livro abertamente, é só para quem está aqui dentro, porque o desconto especial é só para aluno mesmo, tá? A gente faz assim para abençoar só quem está aqui com a gente e apoia o nosso trabalho aqui. O preço é simbólico, o acesso é vitalício, você nunca perde o acesso, você pode acessar sempre que quiser. Tem garantia, se você entrar e não gostar, isso não é para mim, tem 7 dias para você pedir o reembolso do seu dinheiro. Gente, é maravilhoso esse conteúdo, fiz mesmo com carinho, vai te abençoar muito. Chega de sermões rasos, isso aqui vai impactar o teu ministério, vai impactar as tuas pregações e você vai ser muito abençoado com esses esboços bíblicos que tem aqui dentro da plataforma, da nossa biblioteca de esboços, sem contar que tem outros bônus aqui. Tem aula sobre como preparar os sermões, vou compartilhar os meus segredos de como que eu preparo um sermão como esse, exegese bíblica. Você vai ter aqui, entender como funcionam as partes dos sermões, tudo, tá? Tudo aqui dentro para você, dentro da plataforma. Também tem um bônus especial sobre hebraico bíblico para você entender o idioma da Bíblia com o nosso professor Moisés Figueiredo. Deus vai te abençoar muito. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Entre agora mesmo, clique aqui no botão que está aqui embaixo e adquira o seu. Porque esse preço aqui é promocional, é limitado. A gente daqui a pouco vai subir o preço e eu não vou voltar mais esse preço promocional, tá bom, gente? Tô te aguardando aqui dentro da plataforma. Clique agora e acesse agora mesmo. Até já.